Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à Escola de Kabbalah Brasil. Eu quero agradecer a presença de vocês nessa noite para a nossa live de sexta-feira, véspera de carnaval, do Escravo e a Coroa, a série que vai ao ar durante todo o mês de fevereiro, onde a gente vai trazer um conhecimento sobre a estrutura do ego, a estrutura dos nossos desejos, segundo ensina a filosofia, segundo ensina a sabedoria da Kabbalah. O importante é que durante todo esse mês a gente vai estar trazendo todas essas lives aqui, que vão ficar acumuladas para quem quiser assistir a série toda. Basta fazer um clique na bio do nosso Instagram e lá você vai encontrar, quando você entrar na bio do nosso Instagram, um outro link, um outro lugar para você fazer um clique, que é para que você se associe ao nosso grupo de Telegram, que é onde a gente vai comunicar todas as novidades da escola, todo o material que a gente for disponibilizando gratuitamente vai ficar acumulado ali. Para quem não conhece, para quem não sabe, a vantagem de você fazer parte de um grupo de Telegram sobre um grupo de WhatsApp é que no Telegram a gente consegue fazer todos os posts e eles ficam acumulados lá para quem chega depois de algum tempo. Então, se você chegar agora, tudo que foi postado para trás já vai estar lá disponível para você. Se fosse um grupo de WhatsApp, você só ia ver o que seria postado de hoje ou do momento que você entrou em diante. Eu quero aqui ressaltar para vocês que o nosso objetivo aqui, além de trazer o conhecimento, além de deslumbrar, além de descortinar um pouco da Kabbalah autêntica para vocês, para que a gente consiga separar o joio do trigo, entender o que é um trabalho sério de Kabbalah, como você faz para avançar espiritualmente, qual é a diferença entre a Kabbalah e os outros métodos. Para que você compreenda tudo isso, a gente está levando essas lives ao ar gratuitamente durante todos os dias, mas para aqueles que querem se aprofundar, para aquela pessoa que já entendeu que precisa buscar um caminho espiritual autêntico, para você que já seguiu muitos caminhos, muitas metodologias, muitas instituições, para você que já passou por diversos locais, que já aprendeu bastante, que já avançou bastante, mas que percebeu que alguma coisa falta, parece que tem alguma coisa que não tem liga, parece que aquela solda que escorre, parece que aquele concreto que não gruda, aquela cola que separa, tem alguma coisa que ainda não funcionou. Se você tem essa sensação na sua vida, se alguma coisa parece que falta, por mais que você tenha avançado materialmente ou por mais que você tenha estudado e avançado espiritualmente, se você percebe que tem alguma coisa na tua alma dizendo para você que ainda não chegou onde você tinha que chegar, esse é o momento de você estudar Kabbalah. E você vai encontrar link para estudar Kabbalah também na bio do nosso Instagram. Da mesma forma que tem para os grupos de Telegram para você acompanhar todo esse material que a gente está distribuindo gratuitamente aqui, lá tem um link para os nossos cursos de Kabbalah. Faz um clique ali. Entenda que esse vai ser um momento de grande decisão, de grande importância na sua vida, porque a gente não está simplesmente oferecendo um curso, mas, na verdade, o que você vai encontrar lá é a Kabbalah autêntica, sem nenhum desvio, porém explicada com uma linguagem ocidental, com uma linguagem e um método adaptado para as pessoas do Ocidente, para todo aquele ou para toda aquela que já sente esse chamado espiritual dentro de si, mas que não recebeu naturalmente uma educação judaica desde pequeno. Se você não recebeu uma educação judaica, se você não tem costumes judaicos, se você não foi criado numa família judaica, é muito difícil aprender Kabbalah autêntica. Normalmente, quando a gente vê alguma coisa sobre Kabbalah que a gente compreende, são coisas que estão com uma série de outros elementos misturados e nunca vão entrar na profundidade total da Kabbalah. Quando a gente vê alguma coisa ou alguma publicação que entra em profundidade total da Kabbalah, fica absolutamente incompreensível, incognoscível. A gente não consegue traduzir o que é que aquilo quer dizer. Você quer um exemplo rápido? Um exemplo simples é a Bíblia que você tem na sua casa. Se você abrir a Bíblia de casa, você vai encontrar uma série de histórias épicas que estão todas codificadas ali e você vai ficar pensando como uma pessoa razoável, como uma pessoa ocidental, moderna, né? Como alguém que tem algum nível de formação, alguém que tem algum grau de crítica dentro da sua mente, você vai olhar e vai falar assim, não é possível que o mundo foi criado em 7 dias, porque se estava sendo criado, não havia sol, não havia lua, estava ainda no processo de criação, como é que podia medir os 7 dias? Não é possível que toda a humanidade partiu de um único casal chamado Adão e Eva. Não é possível que existiu um camarada muito forte e que de repente perdia toda a sua força física quando cortava
cortava os seus cabelos. Eu não consigo acreditar que choveu por 40 dias e 40 noites e que de uma forma espontânea e sem explicação, um casal de cada espécie animal entrou num barco feito por um homem e sua família e que somente esse barco precário, feito por um homem e sua família, sobreviveu ao maior dilúvio da história, completamente repleto, carregado de pessoas, mantimentos e animais. Não é possível que um Deus bom e de amor, tenha convocado Abraão, um homem justo e puro, que sempre andou no caminho da retidão, a sacrificar o seu próprio filho. Como é que essas coisas podem acontecer? Como Deus pode ser bom se ofereceu o seu filho em sacrifício? Se Jesus teve que ser crucificado? Eu não consigo entender essas coisas. Quando eu abro o livro de Daniel ou quando eu abro o livro de Jeremias, quando eu leio o profeta Jeremias, eu não consigo entender aquele monte de coisa que ele fala numa linguagem extremamente formal e religiosa. Me parece algo estranho. Parece, às vezes, que quando eu leio alguma coisa na Bíblia, tudo faz muito sentido. Em outros momentos, parece um monte de contradição que desmentem toda aquela sensação inicial que eu tinha. Por que é assim? Porque a Kabbalah foi codificada. Aquelas histórias não representam exatamente aquilo que está escrito lá. Como a gente já disse e repetiu aqui 1 milhão de vezes, Eva não é uma mulher, leão não é um animal, chuva não é um evento do clima e etc. Você precisa entrar na profundidade da Kabbalah autêntica para conseguir descobrir o que é que significam cada um desses símbolos. E mais do que isso, muito mais do que descobrir o que é que eles significam, quando você tiver uma instrução autêntica, você vai ter que encontrar dentro de você, através dos seus sentimentos, uma situação, um ponto de aderência entre aquilo que você é e aquilo que está escrito na Bíblia, principalmente aquilo que está escrito na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando você encontra esse ponto de aderência entre o que está dentro de você e aquilo que está escrito no livro, você vai conseguir identificar que tudo aquilo que foi escrito há 2, 3, 4 mil anos atrás é extremamente atual e está falando a respeito da tua vida. Você vai conseguir identificar os elementos da tua vida pessoal e particular na Bíblia, porque está tudo descrito ali. E é isso que a Kabbalah vai ensinar. Quando a gente começa a entender, quando a gente começa a criar esse ponto de aderência, nos tornamos capazes de desenvolver um repertório interno, uma capacidade interna de nos abrirmos, mas de principalmente fazer uma inversão do nosso sistema egoísta para um sistema que a Kabbalah explica e define como altruísta. Lembrando que na nossa última live a gente explicou que a Kabbalah utiliza as palavras também, não só as histórias da Bíblia, mas também a linguagem e a palavra de uma outra maneira, de uma maneira diferente daquela que a gente está acostumado. A Kabbalah empresta palavras do nosso mundo, empresta palavras deste mundo, para poder explicar as questões espirituais, como que a gente se abre, de que maneira a gente vai galgando, grau por grau, o nosso caminho em direção ao Criador e de que maneira a gente vai concluir esta caminhada e ter uma relação direta com Deus, uma relação direta com Ele, mesmo estando encarnado. Se a gente fosse falar isso numa linguagem mais pop, numa linguagem menos cabalística, eu ia dizer assim, a Kabbalah vai te dar todo o caminho espiritual para você atingir a sua iluminação ainda nesta encarnação. Isso não significa necessariamente que vai acontecer com você, porque isso vai depender do grau de esforço, de empenho que você vai colocar, da quantidade de energia que você vai depositar para que isso aconteça. Porque, eventualmente, conforme a gente vem falando nas outras lives, a gente começa a perceber a quantidade de equívocos que a gente cometeu, a quantidade de erros que a gente tem de julgamento, a forma como a gente percebe a realidade está completamente distorcida. A nossa linguagem está esvaziada porque ela é mais baseada na informação do que na experiência real. E assim o nosso mundo interno, além de estar deturpado, é um mundo interno absolutamente frágil e distante da espiritualidade, mais frágil e mais distante do que jamais esteve em qualquer outra época da história humana. Acontece que toda essa fragilidade e distância não é exatamente um defeito ou um pecado meu e seu. Na verdade, isso tudo está previsto nos livros, isso é descrito na Torá, é descrito e explicado no livro do Zohar que haveria de ser assim. Porque é a partir desse momento que a Kabbalah precisa ser aberta para a população não judaica. E isso foi definido já no século XVI pelo Ari e defendido a partir do século XIX e século XX por Baal HaSulam, um dos maiores cabalistas de todos os tempos.
Se você quiser realmente entender o que tudo isso significa, por que é que você foi criado, o que é que você está fazendo aqui, se você quiser acabar com aquela sensação de vazio, aquela sensação de que às vezes você está feliz, às vezes você está triste, e a vida é esse tipo de sucessão, de alternância entre alguns momentos felizes e muitos períodos infelizes, e parece que a coisa não faz muito sentido, e você tem razão, a coisa não faz muito sentido, porque existe um anseio da tua alma de realizar uma série de coisas que, por não ter as chaves para abrir uma outra percepção da realidade, você fica impossibilitado, fica bloqueado, fica incapacitado de cumprir a sua missão nesse mundo. E a maneira de você conseguir abrir os portais que hoje estão cerrados para você é através da compreensão da Kabbalah, que vai necessitar, sim, de um empenho da sua parte, de um estudo profundo, e principalmente de um afastamento de tudo aquilo que não for, de uma forma ou de outra, te aproximar do Criador, de todas as teorias, de tudo aquilo que você leu, de todos os conceitos que você já tem e que, sem perceber, eles acabam te trazendo mais para a Terra do que para o céu. O que a gente está querendo falar sobre isso? É que na aula passada, na live passada, a gente falou que além de emprestar as palavras, além da Kabbalah definir com as palavras do nosso mundo, conceitos que são muito peculiares da Kabbalah. Isso não quer dizer que a Kabbalah despreza ou nega o significado daquela palavra como nós usamos, significa apenas que é como uma espécie de código, ela usa uma determinada palavra do nosso mundo com um sentido um pouco diferente, que se eu não tenho esse repertório interno, eu vou ter uma dificuldade enorme de entender e traduzir. Então, a gente disse, por exemplo, na live passada, que a palavra espiritualidade, quando você lê num livro de Kabbalah, ou quando você assiste algum cabalista falando sobre espiritualidade, ele não está falando sobre absolutamente nenhuma das práticas que a gente chama de espiritual, que a gente conhece como espirituais. De novo, ressalva com todo carinho, isso não quer dizer que a Kabbalah está invalidando ou negando nada, só quer dizer que ela usa a palavra de uma outra maneira. Ok? Se a Kabbalah chamasse banana por limão, isso não significa que ela diria que banana ou limão não existe. Significa simplesmente que ela usa uma outra palavra para definir a mesma fruta. Ok? Deixando isso claro, quando a Kabbalah chama, ou quando você vê num livro, ou quando você vê em uma palestra, ou quando você assiste uma aula e um cabalista autêntico fala sobre espiritualidade para você, o que ele está querendo transmitir através dessa palavra é que existe uma relação de causa e consequência, existe uma relação espiritual, algo espiritual no mundo espiritual que vai determinar o que acontece no nosso mundo. Existe alguma coisa em nós que nos aproxima desse mundo das causas, desse lugar de origem onde tudo acontece, e que no nosso mundo tudo é consequência disso, assim como o meu sorriso é simplesmente uma consequência do meu estado interno de estar feliz. E assim como o franzir das minhas sobrancelhas representa que estou entregado com alguma coisa. Não é a sobrancelha que franze por si mesma, mas ela é apenas uma expressão externa de como eu estou me sentindo internamente. Da mesma forma, para que a gente possa alcançar os mundos espirituais, para que a gente possa avançar espiritualmente e nos aproximarmos do nosso Criador e começar a estabelecer uma relação com Ele de forma direta e sem intermediários, faz-se necessário que a gente crie esse repertório interno que nós não temos e que a gente está tentando explicar por que é que a gente não tem desde o começo desse mês. Se eu não desenvolver esse repertório interno, eu não tenho nenhuma condição sequer de enxergar o que é que eu tenho que fazer nesse mundo. Na medida em que eu começo a perceber como é que essas coisas funcionam, na medida que uma instrução autêntica chega até mim, eu começo a ter alguma possibilidade de abrir os meus olhos, de enxergar a verdade, de perceber aonde estão os erros que eu mesmo cometi e, a partir daí, promover interna e não externamente uma mudança no meu interior, na maneira como eu sinto a vida, na maneira como eu percebo a realidade, de forma tão radical e profunda que a gente pode chamar isso de uma espécie de inversão do ego. É só quando eu promovo uma inversão do ego internamente que todas as minhas ações externas serão legítimas, verdadeiras e boas. Enquanto internamente o meu ego for corrompido, externamente, mesmo que a minha ação seja positiva, a minha propriedade interna, a essência que gerou aquela ação que aparentemente causou um bom resultado é corrupta, suja e podre. E se eu faço alguma coisa dessa forma, ainda que externamente pareça positivo ou que cause o benefício aparente para algumas pessoas,
O fato é que eu não fiz nenhuma movimentação interna no sentido de avançar espiritualmente. O fato é que por trás daquela ação aparentemente boa se esconde o meu egoísmo, a minha vontade, o meu desejo de receber só para mim mesmo. O meu interesse em promover aquela ação boa já contamina a própria ação em si, porque altruísmo verdadeiro, 100% incondicional no nosso mundo não existe, a não ser a partir do momento em que você recebe isso do alto, a partir do momento em que esse processo de inversão começou a acontecer em você. Ok? É isso que a Kabbalah vai chamar de espiritualidade. Todo o resto, quando ela diz a palavra espiritualidade, ela não está se referindo a absolutamente mais nada que não seja isso. Ok? Isso não quer dizer que ela invalida nenhum outro método, que ela duvida de outro método ou que ela desacredita qualquer outro método. Ela só está usando a palavra espiritualidade para definir para a gente esse processo interno de inversão do nosso sistema, de inversão do nosso ego, que é o que verdadeiramente vai levar a gente para o alto. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Imagina você aquela sua amiga falsa que sorri para você, mas que você sabe que está te esfaqueando por trás. O sorriso dela, a companhia dela, eventualmente pode ser agradável. Mas esse sorriso bonito e essa companhia agradável são meras ações externas dela. Eu duvido que se um dia você descobrir que algum amigo ou que alguma amiga sua ou algum amigo ou amiga seu é alguma pessoa falsa, é alguma pessoa dissimulada, que sorri na sua frente e fala mal de você por trás, você vai querer continuar mantendo a amizade ou vai ter os mesmos sentimentos bons em relação a essa pessoa quando você descobre que ela é falsa. Mesmo que ela continue tratando você muito bem quando está na sua frente. Por que a gente vai fazer assim? Porque o que vale não é exatamente aquilo que a pessoa me entrega, mas o que vale é aquilo que ela realmente é por dentro, de que forma realmente ela se relaciona conosco, na parte interna dela. Se você sabe que alguém trata você muito bem porque tem algum interesse em obter vantagem de você, você sabe que você está sendo usado e não amado. E ninguém quer ser usado, todo mundo quer ser amado. Então o que a gente quer discutir hoje é aquilo ou o conceito que a gente tem de maldade. E para a gente discutir isso, a pergunta é: você acha de verdade que as pessoas boas são aquelas que te tratam bem? Sempre, invariavelmente? Você acha que cordialidade, você acha que cortesia são sinais inegáveis da bondade? Basta ser cortês ou cordial para que você saiba ou defina que aquela pessoa é boa? Você acha que o inverso disso, alguém exigente, alguém autoritário, alguém que não tem papas na língua, alguém que muitas vezes é bruto e às vezes até considerado estúpido na maneira de falar, pode necessariamente ser classificado como uma pessoa ruim ou negativa? Você acredita de verdade que sempre que a gente fala de algo ligado à espiritualidade, não da maneira como a Kabbalah define, mas da maneira geral, como a gente diz no nosso mundo, você acha que sempre que você está tentando entrar na espiritualidade, ou que todos os sistemas, ou que todos os métodos, ou que todas as intenções das pessoas que estão participando dos mais diversos métodos é positiva porque aponta na direção da espiritualidade? Você acha que é sempre assim? Pois é. Da mesma forma que você pode ter uma amiga falsa que sorri pela frente e esfaqueia você por trás, a gente pode dizer para você, com todo carinho, que eventualmente a gente está muito equivocado, não só os outros, nós, eu e você com você mesmo, pode estar muito equivocado quando está fazendo alguma coisa que você acredita que é espiritual, que você acredita que é boa e que é positiva, sem saber que por trás disso se esconde toda a sua vaidade, todo o seu ego, todo o seu egocentrismo, toda a maldade, toda a escuridão dentro de você. O que é que a Kabbalah está ensinando para a gente? Eu tentando falar aqui para vocês de uma maneira superficial e rápida, não da maneira como a gente vai aprofundar e detalhar no curso de Kabbalah, mas para a gente começar a entender o que é esse processo de inversão, como é que a gente se equivoca nas nossas percepções. Da mesma forma que você pode ter um amigo ou uma amiga falsa, sem perceber, de maneira inconsciente, o seu ego pode estar te enganando. O seu ego pode estar passando a perna em você quando você tenta estudar ou quando você tenta avançar pela espiritualidade, aprendendo uma série de métodos por aí. Porque você acredita que quando faz isso, está apontando numa direção positiva, numa direção superior, numa direção menos material, numa direção boa, numa direção de paz e da construção de um mundo melhor. Como a gente já disse em outras lives, essa ideia de construir um mundo melhor
É simplesmente uma armadilha do ego para esconder de você aquilo que você realmente tem que corrigir, esconder de você aonde está a sua escuridão, porque enquanto você está lá salvando o mundo lá fora, que é uma tarefa enorme que provavelmente você vai morrer antes de terminar, você vai perder a única oportunidade, que é o tempo que te resta de vida para corrigir a única coisa que você poderia corrigir, que são os demônios dentro de você, a escuridão que habita dentro de você. Fica lá fora salvando o mundo, enquanto aqui dentro o diabo sorri. Eu sei que eu estou fazendo aqui uma metáfora um pouco religiosa demais para algumas pessoas, mas o fato é esse mesmo. Enquanto você está tentando salvar as coisas lá fora, o seu ego ri no inferno, porque você não corrige o que você tem que corrigir dentro de você mesmo. Acontece que todas aquelas pessoas que você acredita que estão perdidas lá fora também estão tentando salvar o mundo e também não estão se corrigindo. E é fato que nenhuma delas vai ser capaz de, durante o período de uma vida, salvar o mundo, nem elas e nem você, e vão perder a sua vida inteira, deixando de fazer a única coisa que elas poderiam para ajudar a fazer um mundo melhor, que é corrigir a si mesma. Da mesma maneira, quando a gente entra na espiritualidade, a gente não percebe, mas a gente sempre acredita que vai ter um exercício espiritual que vai me trazer mais prosperidade, eu vou aprender algumas técnicas de cura, eu vou aprender como atrair a minha alma gêmea, eu vou aprender como ter uma vida mais pacífica e feliz. Não tem nada de errado com isso. Não há nenhum problema nisso. Mas a gente precisa ser honesto, a gente precisa ser claro e entender que esses desejos de ter mais prosperidade, de viver em paz e harmonia, de viver num mundo melhor, de atrair a alma gêmea, são desejos materiais, são desejos corporais, são coisas deste mundo e não tem nada a ver com o meu avanço espiritual, não tem nenhuma conexão com o processo interno de inversão do meu ego, não tem nenhuma ligação com a minha caminhada em direção ao meu Criador e a descoberta da minha missão na vida, que não é exatamente a missão que eu gostaria de exercer, mas é a missão que eu vou receber daquele que me criou. Aqui reside uma questão que é fundamental. Aonde que está a bondade e aonde que está a maldade segundo a Kabbalah? Não é exatamente na ação que você comete externamente, mas é na intenção que internamente está guiando cada uma das suas ações. Quando a gente pensa na palavra maldade, a primeira coisa que vem na nossa mente normalmente é alguém maltratando alguém, alguém sendo rude, alguém batendo em um animal, alguém ferindo a natureza, alguém sujando, poluindo o meio ambiente, alguém muito sádico se viciando uma pessoa, uma criança, um idoso, sei lá o quê. É verdade, isso sim é maldade em todos os âmbitos, inclusive para Kabbalah. Mas a questão é que quando a gente for tentar entender por que é assim, a gente vai descobrir que não é exatamente porque alguém foi maltratado do lado de fora, mas porque alguém em si próprio acredita que pode realizar uma coisa dessa. Então não é exatamente o ato de maltratar alguém, mas é o que está por trás disso. E a gente só vai ter que continuar isso na próxima live que eu vou fazer com vocês, porque isso daqui foi só uma abertura sobre o que é a maldade, tá ok? Eu espero vocês na próxima live. Não esquece de fazer o clique, não esquece de entrar no Telegram e principalmente, se isso aqui tudo está fazendo sentido para você, não espera cair um anjo do céu dizendo para você qual é o segredo da vida. Vai você atrás do segredo da vida. E para descobrir qual é o segredo da vida, você tem que estudar Kabbalah. E eu tenho aqui uma oportunidade para você. Faz um clique no nosso Instagram e entra na bio e ali você vai encontrar o começo do caminho de uma nova realidade. Eu espero vocês na nossa próxima live, o escravo e a coroa.